A tecnologia muda a nossa vida, mas atrás da tecnologia tem um grande sonhador. Hoje conheceremos a história da D2 Cloud, o criador Eduardo, porque ele decidiu criar o futuro agora. O que a tecnologia representa para você, como pessoa? Como pessoa, tecnologia, ela representa... E a gente queria saber de zero a império a história da D2 Cloud. Como surgiu a empresa? Como surgiu, o nome. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou empreendendo? E como que você conseguiu resolver esse desafio? De todos. Eduardo, antes de nós falarmos sobre negócios necessariamente, o que a tecnologia representa para você, como pessoa? Como pessoa, tecnologia, ela representa empoderar as pessoas para atingir algum tipo de objetivo. Seja automatizar, criar novas possibilidades, porque a tecnologia ela serve para facilitar a rotina de cada um. Então, a tecnologia ela serve para, se eu fosse encurtar caminhos. Que legal, que legal. E hoje, a gente vê que você tem uma paixão no que você faz. Explica pra gente um pouquinho, para as pessoas que não conhecem de casa, o que você faz? A D2 Cloud, nós somos uma consultoria de tecnologia, né? Em específico, hoje a gente é parceiro Microsoft e a gente busca expandir a empresa para outras áreas de tecnologia nos próximos anos. Então, a parte de inteligência artificial, que a gente vem explorando bem nos últimos meses, a parte de expansão e gestão da área de tecnologia do nosso cliente e a parte de consultoria de TI em nuvem, que é o que vem em nome da empresa. Então, tudo com relação à nuvem, a produtividade, a automação de processo, a gente realiza para os nossos clientes. Que bacana. E hoje, quando a gente fala do mercado brasileiro, ele está desenvolvido nesse segmento? Como que ele... É um segmento muito grande, assim, sabe? A gente movimenta bastante PIB. Eu diria. Então, importante. É importante. Então, e é um mercado meio escondido, porque a área de consultoria, ninguém busca, eu quero fazer uma consultoria. Uhum. Eles já vêm com algum tipo de problema, é onde a gente identifica. Então, a gente busca uma empresa de TI para resolver algum tipo de problema. Ninguém busca uma empresa de consultoria de moda, seja lá o que for. Entendi. Então, para tecnologia é um mercado obscuro porque a gente encurta o caminho do cliente do problema A até chegar até o ponto B. Perfeito. Então vocês resolvem um problema que é o grande... Isso. A gente tem o grande intuito do nosso canal, que é sempre levar histórias inspiradoras para o nosso público. E eu já soube um pouquinho da sua história ali, realmente algo excepcional. E a gente queria saber de zero a império a história da D2 Cloud. Como surgiu a empresa? Como surgiu, o nome, desde lá do começo até hoje, que é um império a sua empresa. Legal, é uma história longa. Assim, a história da D2 ela começou antes de ter a empresa, ela surgiu em 2017. Em 2017 eu trabalhava numa empresa que também era parceira da Microsoft, eu fiquei lá de 2017 até 2020. E nessa empresa eu passei por várias áreas. Área técnica, área comercial, área de pré-venda, área de projeto, área administrativa. Eu tive essa excelente oportunidade que a vida me deu. E aí nessa empresa tinha alguns conflitos, enfim, e de lá eu saí e continuei a minha jornada. Criando cliente, então a empresa ela surgiu lá em 2020, com a minha saída dessa empresa, onde eu fiquei 3 a 4 anos. E aí, a D2 ela surgiu, o nome em específico tem 2 significados. Tenho para os íntimos e tenho porque eu explico para os meus clientes. Né? No dia que eu fui criar o nome em específico, eu fiquei pensando, alguma coisa info, alguma coisa tech, Edu alguma coisa, não sei lá o que, fiquei nessas ideias. E aí no dia em específico, que era aquele dia, né? Naquela época eu não tinha ideia de registro de marca, patente, eu tinha 20 anos. E aí eu comprei o domínio, e aí o D2 Cloud vem de Eduardo, tem 2 letras D, basicamente, D2. Né? Ou para quem acha, de Dudu, né? Que são os meus apelidos, mas vem disso. Para os clientes, que a parte comum de tudo, a gente vem da tradução literal do inglês, que é Direct to Cloud, direto para a nuvem. Então vem o D de direto, to de 2, no inglês seria para alguma coisa, e Cloud que é direto para a nuvem. Então esse é o conceito cerne, porque tudo hoje envolve a tecnologia e está numa nuvem alocada em algum tipo de servidor. Perfeito. E a empresa vem crescendo nos últimos anos, de 2020 para cá a gente cresceu exponencialmente, seja de faturamento, de cultura, de consciência, de expansão dos clientes. Então a nossa jornada hoje ela é bem gratificante, assim, eu sou bem feliz porque a empresa fez. Que legal, parabéns. E com o crescimento, a gente faz uma expansão até mesmo, né, dos colaboradores. Hoje, quantos colaboradores trabalham aqui na D2 Cloud? Hoje nós somos um total de 6 pessoas. 6 pessoas.
E aí uma primeira pergunta voltada aos negócios na forma prática. O que você faz para ter uma contratação mais assertiva possível? Porque a gente sabe que não é uma coisa simples, né? A contratação. Vocês têm algum processo? Como que vocês A gente fazem? tem. A gente tem um processo de contratação que é antes de sair para procurar o candidato, ele é um processo longo. Que é onde eu vou identificar primeiro as funções, as características, mas o mais principal na hora de contratar é o perfil comportamental daquela pessoa. Então aí eu vou mapeando, por exemplo, eu quero contratar um analista financeiro, por exemplo. Aí o que eu faria? Eu descobri o que a pessoa tem que ter, no caso, analítica, no caso, ela tem que ter características de observação, focado em detalhe, enfim, resultado e todas essas características. Aí eu vou construindo isso com base no perfil DISC. Então eu tenho lá o dominante, influente, o conforme e o estável. A gente define isso e aí depois eu vou para a entrevista. Então eu defini as competências comportamentais, as técnicas e junto com aquele perfil. Na hora que eu definir, eu vou buscar as características daquele cargo dentro do candidato. E aí, por exemplo, aí aquele candidato ele vai ter um líder. Eu tenho que ter a parte compatível com as funções e o perfil comportamental compatível com o do líder também. Porque aí a pessoa ela fica mais tempo na empresa. Perfeito, porque aí você faz uma pré-qualificação pré-qualificação. E depois você associa com o líder para ver se se dá match. Tá? Legal. Então é esse tipo de finalidade. Porque em específico do líder, quando eu perdi a minha primeira funcionária, eu fui entender o porquê que os funcionários saem das empresas. E aí 75% dos casos tem a ver com a liderança. Então não adianta ser super competente, o profissional, se o chefe não gosta dele ou se ele não gosta do chefe. Ele vai pedir para sair em algum momento. Então isso é super importante. Que legal. Essa visão, e para quem está nos assistindo, empreendedores, isso é extremamente importante. O líder ele pode alavancar o funcionário, assim como pode fazer, igual você comentou, né? Destruir a carreira. Destruir a carreira. E aí vamos falar um pouquinho de perrengue, que a gente... Perrengue, ótimo. Qual que foi o maior desafio que você enfrentou empreendendo? E como que você conseguiu resolver esse desafio? De todos, eu acho que é um desafio que vai acontecer para sempre, que é formar gente, formar equipe. Porque a parte financeira a gente resolve vendendo bem. A parte de logística a gente resolve, mas a parte de construir gente é a parte mais difícil. Imagina. Porque aí quando o cara lá, eu contratei ele tem as competências, ele tem um bom comportamento, enfim. O próximo passo é entender as dificuldades dele pessoal, que isso vai impactar na empresa. A gente passa mais tempo aqui do que em casa. Então, quando eu sento, e ontem em específico, foi um dia onde eu faço uma reunião de 1 a 1 na última sexta-feira com cada funcionário. E aí eu vou anotando cada característica. Por exemplo, o cara tem dificuldade para olhar isso. Normalmente tem vinculado a tal tipo de problema. Então acho que construir gente, construir equipe é a parte mais difícil de ser empreendedor. Assim. Porque quando é só a gente, é mais fácil. Porque eu me lido bem comigo mesmo. Mas na hora que você tem uma segunda, terceira, quarta pessoa, você tem que saber que aquela pessoa ela vai ter problemas na família. Ela vai ter quedas assim, depressivas no sentido de emocionais, não numa depressão como doença. Mas também ela vai ter picos de felicidade. A gente tem que ponderar em todos esses momentos. E aqui, para você, a sua visão é excepcional. A gente gostaria que no Brasil todos os empreendedores também tivessem essa mentalidade, porque são pessoas, né? Empresas são feitas de pessoas e pessoas têm desejos, necessidades. E entender as pessoas, você consegue entender a empresa, né? Consegue prosperar a empresa. Que legal. Falando um pouquinho de estratégia, Eduardo, a sua estratégia no início para crescer a D2 Cloud é a mesma até hoje do tamanho que vocês são, ou essa estratégia mudou totalmente? Não, muda totalmente. Assim, graças a Deus eu tive bons mentores no meio da minha trajetória. Assim, desde quando eu resolvi sair daquela primeira empresa para criar a minha até hoje. Então, se eu fosse pensar, a minha estratégia deve mudar a cada 3 meses. Então é bem volátil, sabe? Então, tanto a financeira, comercial, de crescimento de capacitação da equipe, tudo que você pensar eu mudo constantemente. A cada novo problema, uma nova solução tem que surgir. Então uma nova estratégia vem também. Perfeito. Hoje a D2 Cloud, o que faz com que os seus clientes eles fidelizem? Qual que é o grande diferencial de vocês? Então, isso é um ponto positivo. Assim. Hoje na empresa a gente tem mais ou menos 140 clientes. Desses 140 a gente teve perda, mas todos voltaram. Então a parte humana do contexto da empresa eu acho que é super relevante. Por ser uma empresa de tecnologia, acaba que o que a gente fornece é um serviço muito frio, muito relato. Então essa parte de relacionamento ele é constante, isso traz proximidade. Da mesma forma como eu busco trazer para os meus funcionários, eu também penso no cliente nessa frente. Porque aí eu atinjo a pessoa, e aí a pessoa fica fidelizada e não o CNPJ fica fidelizado ao meu. Que legal. E além disso,
nós sabemos que você está começando a fazer os seus eventos, né? Isso. Você pode explicar pra gente um pouco? Porque é muito interessante, tá? A gente estava conversando antes, pessoal, e assim, eu fiquei impressionado. E aí, para divulgação também, vai ser uma coisa bem... Legal. O evento ele vai acontecer sobre inteligência artificial e o nosso objetivo é instruir as pessoas em como elas podem utilizar a inteligência artificial de forma mais assertiva. No ponto de sair de ficar fazendo só pergunta, ficar mandando mensagem em contexto e realmente pensar em fluxo de automatização. Então, fluxo de WhatsApp, automação do CRM, inteligência que analisa algum tipo de dado e traz algum tipo de tomada de decisão, pensando em realmente auxiliar as pessoas, economizando tempo, em consequência, trazer mais resultados financeiros para as empresas. Então, o objetivo do nosso workshop é esse, tanto a parte teórica, que é muito importante, e a parte prática, que acontece na parte da tarde, porque o evento ele acontece o dia inteiro. Então, a gente começa às 9 da manhã e termina às 5 da tarde, para fechar e trazer resultados para as nossas empresas e para os nossos clientes. Edu, e agora a gente entra num tema muito importante para a empresa, obviamente, que é a parte financeira. No seu ramo de tecnologia, é um ramo lucrativo? É um ramo lucrativo. Se a gente fosse pensar na última linha final lá de resultado, a gente está falando talvez de 25% a 40% de margem de lucro, que é muito favorável para uma empresa de tecnologia, principalmente que trabalha com software. Então a margem de lucro normalmente gira em torno disso. Que legal. E hoje, quando a gente fala do seu maior montante mensal e anual, qual que foi o seu maior montante já realizado? O maior montante, a empresa ela tem 5 anos, a gente vai fazer 5 anos em outubro. Então o mês que a gente teve mais faturamento foi R$220 mil. Foi um mês assim. Uau. Louco. Uau. Louco. O sininho, ele tem um sininho aqui, viu, pessoal? Que quando bate... Dingolou inteiro. Fez o jingle do sino o mês inteiro. Então, esse foi um mês, assim, bom financeiramente, mas muito dinheiro traz várias características para poder fazer uma boa gestão. Com certeza, que bacana. Pra gente encerrar, queria te agradecer muito. Muito, eu que agradeço. E uma última pergunta para você. Qual que foi o melhor conselho que você já recebeu? Se você pode transpassar esse conselho para as pessoas que estão nos assistindo, que querem empreender e que querem entrar no mundo dos negócios. Tem vários. Eu acho que assim, se eu fosse pensar num bom conselho para todo mundo, é que vender é importante, mas vender com qualidade é mais importante do que vender. Que legal. Então isso vai fomentar a jornada das empresas. E aí seguindo nisso, busque pessoas que possam ajudar durante a jornada, porque só a gente realmente não consegue. A gente tem que ter mentores e conselheiros para ajudar a gente a chegar no nível que a gente chegue, sabe? Então é super importante. Que legal, porque sozinho a gente não chega em lugar algum, né? Tem uma outra fase que eu falo para os meus funcionários, para mim, a pessoa que fez R$1.000 não é a mesma que faz os 10 mil. Então ela tem que aprender para chegar lá. A gente vai transformando. A pessoa que fez 1 milhão não é a mesma que faz 5. Então a gente tem que trabalhar, ou a gente muda, ou alguém vai mudar a gente. Empreender é criar caminhos para o futuro. E a tecnologia não são somente máquinas e códigos, são pessoas. E de pessoas, o Eduardo conhece muito bem. Eduardo, muito obrigado pela entrevista de hoje. Nós encerramos aqui. Assistam nossa gravação. Eduardo, onde que nós encontramos a D2 Cloud hoje? A D2 Cloud está disponível em todos os meios. Instagram, Spotify, Facebook, LinkedIn, todos @D2 Cloud. Venham conhecer a gente fica no bairro Milionários, no Barreiro, Avenida Olinto Meireles, número 1500, sala 512 e 14. Eduardo, muito obrigado, foi um prazer gravar com você. Maravilha. E galera, qual que é o próximo ramo que vocês gostariam de ver aqui sendo entrevistado por nós? Comente aqui embaixo.